Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolação, vamos pro vídeo de hoje, desejando uma excelente quarta-feira, que Deus abençoe o nosso dia. São Paulinos e São Paulinas, estamos aí, a poucos dias da semifinal do Campeonato Paulista 2025, ainda tá rolando aí esta briga de bastidor, vamos dizer assim, entre São Paulo e Palmeiras. O certo, seria o jogo no fim de semana, como terá um show no Allianz Parque, a partida foi para segunda-feira, o mando é da equipe alviverde, o São Paulo, inclusive, ignorou, boicotou uma reunião que teria na Federação Paulista de Futebol. Isso está acalorando ainda mais esse clássico, que nos últimos anos vem sendo bem intenso, vem sendo bem pegado, e mais uma vez teremos um outro capítulo entre São Paulo e Palmeiras, ou Palmeiras e São Paulo, já que o mando é da equipe deles. E você, rapaziada, o que vocês estão achando disso tudo? Vamos trazer só algumas atualizações, daqui a pouquinho a gente fala mais um pouquinho sobre a partida. Ontem nas redes sociais, o zagueirão Igor Júlio, da equipe do Brighton, da Inglaterra, que tem 27 anos de idade, postou um story se recuperando no centro de treinamento do São Paulo. Exatamente, ele é um zagueiro de altíssimo nível, tanto que está na Premier League, jogando na equipe do Brighton, que só para vocês terem noção, está disputando vaga na próxima Champions League. Ele foi contratado por cerca de 16 milhões de euros em 2023 e hoje o valor de mercado dele está em 22 milhões de euros. Mas o jogador deu uma entrevista e falou que sonha em jogar no São Paulo e um dia fazer uma partida aí com o Morumbi lotado, gritando o seu nome. Ele que foi revelado na época ainda no RB Brasil, depois foi para outra equipe da franquia, lá no Salzburg, fez uma carreira ali na equipe, depois foi para o futebol italiano, mais de 100 partidas na equipe da Fiorentina, uma equipe de muita tradição. Em 2023 foi contratado pelo Brighton e hoje, aos 27 anos, tem esse valor de mercado aí de mais de 22 milhões de euros. É um zagueiro que está atuando em altíssimo nível, já foi inclusive algumas vezes cotado para a seleção brasileira, acabou, se eu não me engano, não sendo convocado, mas ele hoje está fazendo aí a sua recuperação da sua lesão lá no centro de treinamento do São Paulo e deu essa declaração aí que sonha em um dia ser jogador do São Paulo Futebol Clube. Quem acompanha a Premier League sabe do que eu tô falando, que é um zagueiro de altíssimo nível, um zagueiro muito forte. Ele parece um armário ali na zaga, realmente tem muita força física o Igor, e é um zagueiro que tem um jogo aéreo, impecável, Não é qualquer jogador que chega aí e mantém durante tanto tempo jogando uma Premier League na equipe do Brighton, que sempre faz grandes investimentos, principalmente nesses últimos anos, Então o que eu tô falando é que o cara tá em alto nível e se mantendo em alto nível para permanecer nesta equipe, que inclusive está disputando vaga na próxima competição europeia da próxima temporada. Um jogador muito técnico, que tem uma boa saída de jogo e que deixou claro, que quer um dia vestir a camisa do São Paulo, e para mim tá de portas abertas, Assim como as portas estão abertas para ele se recuperar, para ele continuar aí a sua preparação física, as portas estão abertas aí para quem sabe quando ele voltar ao futebol brasileiro, que ele vista a camisa do tricolor. O que vocês acharam dessa notícia? Galera, a partir desta semana, deste mês que se inicia, o São Paulo agora finalmente não tem mais contrato com o lateral direito Orejuela. Finalmente, depois de tanto tempo, que contratinho ruim que a gente fez, muitos empréstimos. Mas fazer o que? Faz parte. Agora já não é mais um jogador que a gente terá que pagar o salário. A gente vem aí falando diariamente para vocês, que a diretoria está planejando uma economia, na folha salarial de cerca de 2 milhões de reais em relação ao que foi 2024. Isso está acontecendo. Muitos jogadores estão deixando a nossa equipe e agora nesta semana que se inicia, aí mais um jogador deixando a nossa equipe, o lateral direito Orejuela, O jogador teve o fim do contrato, O São Paulo tentou de toda maneira negociar, rescindir, emprestar, qualquer situação para que o contrato fosse encerrado antes, não aconteceu. Estava treinando separado e agora já não tem mais contrato com a gente, vai aí seguir a sua carreira. Então mais um jogador, uma economia, vamos dizer assim, que o São Paulo terá que pagar, rapaziada? Então agora o São Paulo foca, nos seus jogadores. A janela está encerrada, A gente sabe como é que tá. O São Paulo vai ter que, vamos dizer assim, se virar com este plantel que tem, mas é um time que realmente está se encaixando. Eu acho que a gente precisaria sim de umas peças, principalmente
de velocidade. Quando o Lucas não jogar, o Ferreirinha, mano, pra mim tá mal, o Eric pra mim não tá jogando bem, o William Gomes acabou sendo negociado, então eu acho que o São Paulo teria que trazer essa peça aí de velocidade. Lembrando que os jogadores que ficam livres no mercado podem chegar a qualquer momento, então o São Paulo segue aí trabalhando também para a próxima janela, né? Quando acaba uma janela, os clubes já começam, né, a se programar para a próxima janela, fazer outras movimentações aí no mercado, mas o Orejuela finalmente deixou a equipe do tricolor. E muita gente está perguntando nesses últimos dias, né, se todas essas contratações que o São Paulo está fazendo para as categorias de base já tem a ver com o grego Marinakis, né? O jogador aí que chegou no último dia, né? Foi o Matthew Dias, colombiano. A gente trouxe também o Isaac, zagueiro que veio da equipe do Bragantino. A gente trouxe o Kainan. Ao todo, rapaziada, foram 15 jogadores das categorias de base nesses últimos momentos, nesses últimos dias. E aí fica a dúvida, né? Com essa conversa que o São Paulo estava tendo com o grego, né? O dono, que é da equipe do Nottingham Forest, dono do Olympiacos, faria esse investimento, faria esse aporte financeiro nas categorias de base e teria, obviamente, uma porcentagem aí de todas as transações futuras. Até o momento, oficialmente, nada foi divulgado, mas extraoficialmente existe sim essa conversa. Ele queria, né, ter comprado a SAF do Vasco, acontece que o negócio acabou não andando, agora tá aí com essa conversa de investimento com a equipe do São Paulo para as categorias de base, né? Especificamente para as categorias de base, especificamente aí para os jogadores que hoje estão nas categorias de base de Cotia, beleza? Então, só para a gente esclarecer, até o momento nada oficial, mas existe sim essas conversas para que haja este investimento. E para mim, rapaziada, acho que teria que mudar muita coisa. As categorias de base aí, Cotia, tem realmente um altíssimo investimento. Para quem acompanha a estrutura aí, sabe do que eu tô falando, né? Realmente um alto custo, mas a gente também tem grandes jogadores, só que eu acho que o São Paulo vende mal. Eu tenho minha opinião aqui que eu acho que o São Paulo vende mal. Muito grandes jogadores aí passam pelas nossas categorias. A gente vê a todo momento surgindo um grande jogador para muitas posições, seja para o gol, para lateral, para o meio, para o ataque. Mas eu acho que o São Paulo aproveita mal aí as vendas que pode fazer. Tente citar, por exemplo, aí o Rian Francisco, né, que é a última joia que surgiu aí. O jogador chega ao profissional e não tem oportunidade. E eu vou falar a verdade aqui para vocês. Se o Rian Francisco estivesse já jogando no São Paulo, com certeza a gente conseguiria uma grande venda aí para o futuro para esse jogador. Mas aí passou o hype da copinha, passou o momento que ele fez o primeiro gol no profissional, não teve mais oportunidade, vai passando, vai ficando esquecido ali. Obviamente os clubes estão sempre de olho, mas a gente tem que aproveitar um momento, né? Assim como o futebol é momento, essas vendas também são momentos, né? O Mike, lateral direito que fez aquela grande copinha, na época tinha o Igor Vinícius jogando nada, sequer teve oportunidades. Então, acontece muito isso. Aí você vende um garoto já na base, como já aconteceu, né? O Newerton recentemente, né? Que foi para a equipe do Shakhtar, inclusive disputou Champions League sem sequer jogar pelo profissional. Se ele tivesse tido, né, um melhor período de transição aí, a gente poderia ter ganho mais dinheiro, assim como tantos outros jogadores. Hoje, a gente tem que falar a verdade aqui que o Palmeiras vende como ninguém. Se o São Paulo tivesse aí essa, não sei qual filosofia que o Palmeiras implementa, o São Paulo estaria muito mais rico que o nosso adversário verde aí para essa semana. Mas o São Paulo não está aprendendo com eles, está sendo praticamente um amadorismo gigantesco nessas vendas que o São Paulo vem fazendo das categorias de base. E olha que a estrutura do São Paulo é muito melhor que a estrutura do Palmeiras em relação às categorias de base. E mesmo assim o São Paulo não consegue todo este retorno que a equipe do Palmeiras tem. São Paulo ganhou inclusive a Copa do Brasil Sub-20 em cima deles, ganhou a Copinha. Então, em relação a título, aí pelo menos esses últimos Sub-20, São Paulo está superior. Mas a gente sabe que a geração do Palmeiras é muito forte e também, principalmente, as vendas que ele vem fazendo aí, tudo isso vem possibilitando o elenco profissional estar melhor hoje em dia. É realmente uma série de fatores que possibilita aí um clube profissional caminhar mais tranquilamente. Hoje, a gente não aproveitou a base nos últimos anos e hoje a gente passa por dificuldades financeiras, tanto na equipe profissional. A gente está na SEMI e isso dá um respiro, mas a gente sabe, a gente tem que ser realista que o São Paulo não está jogando nada e já faz um bom tempo, né, rapaziada? Então, só para vocês aí esclarecerem todo esse ponto, eu acho que a gente precisaria sim desse investimento e tudo mais, mas
teria que ter um porquê. A gente vai fazer esse investimento, mas tem que aproveitar melhor, porque a estrutura ela já é muito boa, mas e as vendas, né? Será que isso atrairá um pouco mais de investimento? Será que isso aí vai segurar um pouquinho mais essas vendas? Vamos ter que aguardar aí e, obviamente, se isso se concretizar, a gente espera que isso seja muito vantajoso, não só para esse cara, né? Que obviamente ele vai pensar só no retorno financeiro, mas que seja muito vantajoso pra gente, beleza? Então, se você for novo, não esqueça de deixar o like aí, se inscrever no canal, para todo mundo que nos acompanha, deixe os comentários sobre todos os assuntos que a gente conversou. Fechado? Fique com Deus, um abraço, valeu!